Boa tarde com Jesus a todos os irmãos aqui do santuário. Também boa tarde a todos através da internet. Que Deus continue nos abençoando nesta tarde. Tivemos uma manhã repleta de bênçãos através da palavra de Deus, vinda do púlpito, através do pastor Jonas Pimentel. E hoje, nesta tarde, permitindo o Senhor, Ele vai nos contar algumas histórias de sua vida. No domingo retrasado, Ele começou contando algumas histórias e hoje Ele vai contar mais algumas. Estamos ansiosos, gostamos de história. E vamos ler os Salmos de número 84. Se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia nos Salmos de número 84. Glória a Deus. Ele tem o título A Felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Hoje nós não vamos ter tantos jovens aqui, porque muitos foram convocados para trabalhar na temporada que vamos ter ali no Recanto da Fé. E cremos que eles estão acompanhando de lá. Um Deus abençoe especial a vocês também aí do Recanto da Fé. Vamos ler Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, quão bom, ó Pai, é confiar na Tua palavra e nas Tuas promessas. Mais vale um dia, ó Pai, adorando ao Senhor, do que muitos dias fora dos Teus caminhos. Por isso estamos aqui, agradecidos por esse dia que o Senhor nos deu para Te adorar. Aceita nossa gratidão pelo Teu grande amor, Senhor, em ter nos escolhido, nos revelado e nos colocado neste caminho que conduz para um único alvo. Este alvo é Cristo. Obrigado, ó Pai, por nós termos esta revelação da Tua palavra e estarmos neste caminho. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos uma boa tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Boa tarde com Jesus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com o hino Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não
desisto. Nós não desistimos, né? Todos que desejarem vir aqui para frente, ou se você quer cantar aí mesmo, no lugar que você está, fique à vontade, né? Vamos cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, atrás Jesus à frente, Ele é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Vamos agora. Eu cantei só para começar, né? Foi só para lembrar qual era, mas ele é tão gostoso que vai embora, né? Vamos cantar de novo. Acho que pode ser um tom menor, né? Para as irmãs ficam melhor. Aí vocês chegam mais para cá, as irmãs também. Eu acho que pode ser um pouquinho mais rapidinho, um pouco mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Tá em que nota? Dó, pode ir para Ré. E eu esqueci o hino que eu ia cantar agora. Ah, sim, lembrei. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade eu não encontrei. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade eu não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por
Ele mora no meu coração. E hoje Ele mora no meu coração. Glória a Deus. Deus os abençoe. Podei-os assentar, né? Agora vamos cantar, ouvir o irmão Ivan cantando, né? Depois cantar, depois cantar. Não. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Aleluia. 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 Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Aleluia. Passa a mão. Passa a mão. Passa a mão. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Palmas para Jesus, né? Amém. Bom, então nós vamos começar esta tarde com os destaques, né? Destaques do culto da semana, destaques do culto, dos cultos que tivemos, né, durante esta semana, e também se irmãos através da internet, aliás, deixar mais tempo, né? Só aqui, hoje, e aí, a partir de domingo que vem, a gente volta, né, com os destaques dos irmãos da internet. Então, só para os jovens, rapazes, moços e irmãos, né, irmãs, que queiram participar, que estão aqui no santuário, né? Hoje não será possível ler as participações pela internet. Vamos começar com os rapazes hoje, porque eles vão cantar aí um grupo, e aí assim que eles derem o destaque, eles já ficam liberados, né? O meu destaque é de hoje de manhã. O pastor Joaquim disse: lidar com o povo não é fácil, porque cada um tem uma cabeça. Só um momento. Eu gostaria que 2 pessoas do recanto mandassem alguma, vamos dizer assim, de alguma história que eu contei, só dissesse qual é a história que te chamou a atenção. Um rapaz e uma moça. No domingo retrasado, que eu contei parte da história da minha vida. Destaque de segunda-feira do culto de oração e adoração é a sua postura que envergonha seus inimigos. Um homem que morre para as coisas do mundo e anda segundo o Espírito e está em Cristo, não há condenação para ele. Tente imitar a fé dos santos. Destaque do pastor Jonas, sexta-feira. Destaque de sexta-feira com o pastor Jonas. O seu passado é negro, mas ele não existe na mente de Deus. Nada que Deus faz pode ser aperfeiçoado. Hoje de manhã, pastor Joaquim, a murmuração pode impedir que a bênção chegue até você. Sábado à tarde, aquele que vence os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é poderoso. Do pastor Jonas, segunda-feira. Tudo que nós fazemos não é para nós recebermos de volta, é para nós agradecermos pelo que já recebemos. Destaque do irmão Ivan que ele pediu é que a mamãe dele está lá na glória. Mamãe está na paz, papai, mamãe, a outra lá, tudo na paz. Papai, mamãe, Ivan está lá.
vai paz. Pai, mamãe, papai, tá lá, tá lá. É Jesus. Amém. 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 É o grupo masculino que vão cantar, né? São 3 irmãos, já podem se preparar ali. Após os destaques, vocês cantam. É um destaque do Encontro de Pastores de Uberlândia, do pastor Rubens Cabral. Deus vai tirar desse mundo quem tem retirado o mundo de si. Culto de sexta-feira com o pastor Jonas. Aquele que é humilhado será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Destaque da escola dominical, pastor Jonas. Um desocupado sempre será desocupado. Destaque do culto de quarta-feira. Não sirva a Deus da forma que você acha que é correto. Sirva a Deus da forma que Ele diz ser correto. Destaque de segunda-feira, pastor Jonas. A coisa mais importante para adquirirmos é sabedoria para lidar com os problemas, sabedoria para lidar com as pessoas e sabedoria em não ser precipitado em ter respostas imediatas. Destaque da escola dominical, pastor Joaquim. Nenhum problema deve te separar de Cristo, te trazer amargura e murmuração. Devemos sempre agir sob a bênção de Deus. Destaque da escola dominical passada. Escola de hoje, pastor Joaquim. Ninguém cresce sem dar sombra para outros. Ontem, pastor Gideão, há um céu que te puxa para cima e um inferno que te puxa para baixo. Depende de qual você está sendo puxado, para o céu ou para o inferno. Sexta-feira, programação Fé para Vencer o Mundo. A justificação da nossa fé é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na escola dominical passada, em qualquer lugar que você vai, o Espírito Santo vai com você. Amém. Temos aqui os destaques que foram enviados lá do Recanto da Fé. A irmã Adriele, ela diz: a história que mais chamou minha atenção foi como ele conheceu a irmã Janaí. Também a irmã Sara Cássia. A história que mais me chamou a atenção foi daquele irmão que sentava de maneira engraçada e balançava a cabeça, naquele gesto de não, mas ele estava concordando com tudo. E só isso mesmo, 2 destaques, né? Os irmãos que estão lá no recanto mandaram também uma participação via vídeo, né? Não sei se está pronto aí. Quando você cresce, sempre vai ter alguém beneficiando da sua sombra. Quando o inimigo move, é porque Deus tem uma bênção maior para nós. E o hino? Cantem aí, ué. O hino que vocês iam cantar. Marchemos para aquele bom país, onde crente, sim, é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu
Quem aí pediu arrego ontem, levanta a mão aí. Hã? É porque não é ao vivo, né? Por isso que eles não levantaram a mão. Senão ia estar todo mundo com a mão levantada, né? Se fosse ao vivo, vários levantariam a mão, né? As mãos, mas isso daí foi gravado hoje, após a escola. Mas é muito cansativo, mas é muito gratificante, né? Muito gratificante. Você não quis ir, não? Muito trabalho, né? No começo, assim, você deixa para ir mais no final ou não? É que tem serviço aqui também para levar para lá, aí alguém tem que fazer o daqui, né? Nós estamos aqui, né? Preparando alguma coisa para levar. Isso aí. Vamos então, continuando, né? Achei um bom amigo. Vocês cantam e logo depois, aí nós já passamos para o pastor Jonas. É Lucas, Wendel, Moisés e Isaac. Cantem. Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Boa tarde aos irmãos aqui presentes, não é? E àqueles que estão também participando deste culto através da internet. Diz que certas pessoas escorregam igual lobó. E o irmão William deu uma escorregada aqui que não foi igual lobó não, sabe? Foi igual candiru. Segurar um candiru na mão é uma tarefa difícil, né? Ele... Não vou falar mais nada, não. Mas, graças a Deus pelo irmão William, que
foi batizado, deu um passeio fora, mas fez igual aquela pomba que Noé soltou da arca. Não achou lugar bom para ela voltou para a arca. Irmão William está de volta na arca conosco. Deus continue te abençoando e fazendo de você aquilo que Ele quer que você seja. Vocês podem ficarem assentados, eu vou ler 2 versos que foi dedicado a mim por um diácono, o irmão Delci Pereira, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso 7 e o 8. Não é só para mim esse verso, é para todos nós. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e Deus de um monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deus bendito, Pai celestial, nós estamos aqui para relatar alguns momentos de nossa vida. Não podemos relatar todos por causa do tempo, mas aquilo que achamos que seja de consolo, de conforto, de ânimo, de alguma forma exemplo para os mais jovens, mais novos e até para os mais velhos também. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Vocês estão pensando que eu trouxe presente, não é? Uma caixa, não é? Mas isso aqui foi muito mais do que presente. Alguém sabe o que está aqui dentro? Não é para vocês. Só vou contar para quem era. Ninguém sabe? Ela escreveu só uma. E eu também escrevi só uma. Mas olha aqui, irmãos. Moisés, sua vez agora. Ele está mostrando isto aqui. Agora ele vai mostrar o conteúdo. Agora vocês viram, né? São fitas VHS. E vamos no próximo conteúdo, irmão Oséias. É a fita cassete. Tem muita gente aqui que nunca nem viu um gravador, um aparelho que reproduzia essas fitas. Se o irmão Oséias mostrar um gravador antigo em 1 minuto, eu vou dar a nota máxima para ele. Já passaram quantos segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha lá, ó. Esse aí é o videocassete. Tem gente que não conhece, não é? Era o aparelho que reproduzia as fitas em
HS. Vou dar uma segunda chance. Agora eu quero ver o gravadorzinho que reproduzia essa fitinha aqui, ó. Isso aqui foi algo muito precioso para os irmãos. Ah lá, ó, exatamente. Eu tinha 2 exatamente desse modelo, nacional, comprado na Zona Franca de Manaus. E eu deixava ele onde eu via que tinha mais necessidade e mandava essas fitas. Deixava essas fitas. E nessa fita aqui, que está toda amarela, o irmão Oséias volta na imagem dela lá. É esta aqui. Então está escrito: Barra do Garças, foi rodado esta mensagem no dia 17 de março de 85. Caiapônia não foi rodada, Diorama também não. Fazenda Nova foi rodada no mês 4, abril, não é? De 86. Em Iporá foi rodada no mês 7, no ano de 85. E em Nova Chavantina também foi rodado no dia 24 de março de 85. E essas fitas rodavam os grupos que eu assistia. Quando eu vi a primeira máquina, o primeiro equipamento de VHS, que é isto aqui, foi o irmão Natanael Johnson, que veio ao Brasil e trouxe uma. E eu falei: o dia que Deus me der condição, ninguém no Brasil tinha, nas igrejas. O dia que Deus me der condição, eu vou utilizar esse sistema. E quando eu fui em Manaus, por ocasião de um encontro, eu comprei um videocassete e uma televisão e passei a mostrar estas mensagens para os grupos Água Boa, Barra do Garças, Cachoeira de Goiás, Diorama, Fazenda Nova, Irmã Gracina, que ela tinha ou tem um videocassete, mora na fazenda, e eu deixava com ela. Ela saía de uma casa e ia para outra. Eu fazia a troca. Iporá, Montes Claros, Nova Chavantina, Novo Brasil, Piloândia, São Luís dos Montes Belos e Serra Dourada. E nesta caixa eram aproximadamente 10 caixas desta, ou seja, 10 lugares onde eu tinha estas fitas para que o povo ficasse atualizado das últimas mensagens pregadas aqui em Goiânia. Então eu escrevi, ou seja, mandei escrever, né? A redação foi minha, e alguém imprimiu, colei aqui sobre a tampa da caixa e coloquei um adesivo por cima para não estragar, e aqui na caixa está escrito: assim como o apóstolo Paulo fez uso das cartas para levar o evangelho aos cristãos de seus dias, nesta era temos as fitas de vídeo que nos ajudam a seguir nesta jornada, encorajando e alimentando nossas almas. Aí eu coloquei: ordem da igreja, quando ouvirem estas fitas, comportem-se como se estivessem na igreja em culto, não conversando, não andando, não permitindo que crianças se movimentem enquanto ouvem a mensagem. Cuidado com as fitas, não deixar as fitas fora da capa original, que é essa capa aqui.
fora da capa original, nem tampouco fora desta caixa de madeira, pois elas nunca devem ficar expostas ao calor, à poeira, à umidade ou mesmo ao alcance das crianças. E quando ocorrer algum defeito na fita, coloque uma observação na capa e separe-a, para que as fitas, que é o nosso alimento espiritual, saciem outras almas sedentas, depende do cuidado que você dedicar a elas. Pastor Jonas Feliz Pimentel, Rua Monteiro Lobato, número 145, telefone tantantã e tantantã. E eu dei um cadeado em cada caixa, para que o responsável mantivesse as fitas sob controle absoluto daquela pessoa. Então, isso aqui foi uma forma que eu tive a direção de deixar o povo que eu dava assistência, grupos, conforme eu disse, às vezes uma irmã na fazenda e 2 pessoas num lugar. Às vezes você está vendo o nome da cidade aqui, às vezes eu só tinha uma família lá. E as fitas iam para estas famílias. Quando chegou a internet, nós comprávamos as gravações daqui o mais rápido. Quando a internet melhorou de qualidade, nós gravávamos a escola em Barra do Garças e colocávamos na transportadora no mesmo dia, e os irmãos em Nova Chavantina ouviam a mensagem à noite. Até que a internet chegou, não é? Para todos os lugares, não é? Hoje eu tenho pessoas que estão vendo e ouvindo esse culto nas fazendas, não é? Chegou uma tal de Starlink, não é? Que você, com ela na bateria do carro, pode ter internet de primeira qualidade em qualquer lugar que você estiver, desde que não haja nenhum bloqueio da antena aos satélites de onde vem o sinal. E hoje, a internet, não é? Com essa facilidade e esta qualidade, não é? Então nós já lemos as Escrituras e eu quero fazer uma oração. Deus amado, eu espero que aquilo que eu vou falar aqui nesta tarde possa ser de edificação, de entusiasmo, ó Pai, estímulo para as pessoas mais novas que estão nos ouvindo e que deveriam ser gratas por tudo que nós temos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu vou continuar. O motivo de pouca gente aqui é a quantidade de gente que está lá no recanto, né? A quantidade de pessoas lá no recanto trouxe uma certa esvaziamento aqui. Em 1977, eu fiz a minha primeira viagem em Rondônia. Rondônia era mata, mais de 90%, quase que 98% do estado era mata. Só mata, selva. Mas ela é cortada por uma BR, que é a rodovia 364. E através desta BR, então, os colonos começaram a colonizar a margem direita e esquerda da rodovia. Nesta primeira viagem, eu fui de carona, um caminhão 608, que estava fazendo vendas, mas o vendedor tinha interesse e tinha tempo para dedicar às visitas que eu ia fazer. Foi muito bom,
Foi muito importante isto. Mas, conforme eu disse de manhã, quando Deus move, Satanás move. Ao chegarmos num grupo de uns 12 ou 15 irmãos, antes de chegarmos encontramos 2 irmãos. E eles disseram assim: pastor, nós estamos sob uma ameaça. Era um irmão sem sabedoria que passou a repreender todos que chegavam na casa dele. Ele tinha vindo da Bahia, foi batizado lá, e nós às vezes fomos legalistas em algumas situações. E um certo cidadão se sentiu ferido por ser sua família repreendida por este irmão. E aquele homem prometeu dar uma surra naquele irmão, na nossa presença, e se houvesse reação, ele tinha algo mais do que uma surra. Eu pensei, se o irmão não tivesse agido errado, eu enfrentaria este homem. Mas o irmão agiu de forma legalista, errada. E pode ser que ele está me ouvindo lá em Rondônia, irmão Joseni. Deve estar velhinho, né? Porque isso foi em 1977. E tem vários filhos dele na igreja e familiares, de um modo geral. Se há alguém do irmão Joseni me ouvindo, o meu abraço, a minha alegria em ter vocês na nossa comunhão, não é? O irmão parece muito com ele. Você não é parente, não veio da Bahia, não? Irmão Ismael, me faz lembrar irmão Joseni. Então, o que nós fizemos? Nós cancelamos o culto. E para irmos embora, nós tínhamos que passar por Barros, lugar onde outros veículos haviam atolado, dentro da selva, e tínhamos que atravessar uma balsa. Acontece que, por causa da insegurança da balsa, no período noturno, após as 6 horas, a balsa parava. E chegamos lá e contamos parte da história para o balseiro. Ele falou assim: não, a única coisa que eu posso fazer é levar vocês de canoa e o caminhão fica de cá. Uai, tudo bem, então nós deixamos o caminhão trancado, atravessamos a balsa, e ficava vários carros, caminhonetes, normalmente caminhonetes traçadas, lá do outro lado do rio. E nós levamos algum agasalho, né? Cobertor, alguma coisa assim, e passamos a noite. Muriçoca, se fizesse frio a gente cobria, mas era calor. E foi uma noite de tapas contra a gente próprio. Pá, pá, pá. E o irmão, que era o alvo do elemento, nós colocamos ele numa carona e dissemos para ele assim: você vai para na cidade tal e vai para um hotel. Você não vai ficar aqui. E assim fizemos. Ele entrou numa carona lá, a gente deu dinheiro para ele, e chegou lá na cidade, ele procurou um hotel, e no outro dia, quando a balsa fez a primeira viagem, nós atravessamos o rio, e passamos na cidade, e pegamos o irmão e sequestramos ele. Levamos ele para uns 300, 200 quilômetros aproximadamente.
E pedimos aos irmãos daquela cidade que desse apoio para ele lá. E contamos a situação. Então, este foi um episódio na primeira viagem que eu fiz a Rondônia. A segunda viagem, eu começaria a assistência em Manaus. E o pastor Joaquim Gonçalves me convidou para vir a Goiânia e a igreja de Goiânia pagou uma passagem aérea para mim de Goiânia a Manaus. E eu fui neste voo. E foi o primeiro voo que eu fiz. E eu fui intoxicado pela alimentação fornecida no voo. Cheguei em Manaus doente. E desarranjo no estômago, desarranjo no intestino. E eu viajando, tive que viajar 26 dias nesta situação. Quando o ônibus, eu sabia que estava chegando perto de uma cidade, eu já ficava nos primeiros lugares. Pode rir um pouco, não faz mal não. Eu ficava nos primeiros lugares lá na frente porque eu tinha emergência, eu precisava ser o primeiro a usar o sanitário, que na maioria deles era fossa negra. E eu cheguei em casa doente. Mas quando eu cheguei em casa, eu sarei, sem ir a médico, Eu cheguei em casa complexado que eu tinha malária, porque eu tinha febre também. Eu fui na SUCAM. Hoje, não sei o nome do órgão que ficou no lugar da SUCAM. SUCAM, Secretaria, não sei o que lá, de Saúde. Vigilância Sanitária hoje, né? Para fazer exame para saber se eu tinha malária. O nosso Mato Grosso era tão atrasado que a pessoa que me atendeu falou: olha, vai demorar uns 25 dias para termos o resultado. Eu vou colher seu sangue vai ser colocado no malote, vai ser levado para Jataí e tem que fazer volume para mandar malote. Desisti de fazer o exame. Falei, se for assim, ou eu vou sarar ou eu vou adoecer, né? Mais do que eu já estava. E assim eu visitei todos os irmãos daquelas localidades. Não eram muitos, somando todos, não era mais do que 40 pessoas. Porto Velho, me passou o nome, Guajará-Mirim, Vilena, aliás, Vilena não, vamos vindo, Ariquemes, onde tinha um grupo maior, onde o irmão já estava morando e ele já havia feito a transferência da família. O pai da esposa dele, o sogro dele, foi levar a esposa lá para ele, e alguns mudaram lá para Ariquemes. E nesse tempo, eu cuidava da região de norte do Mato Grosso. Cachoeirinha, Araputanga, Quatro Marcos, Tangará da Serra, Nobres, Alto Paraguai e tudo estrada de chão. Bom, deixa eu falar da terceira viagem minha e última que eu fiz lá em Rondônia. De Manaus a Porto Velho são 900 quilômetros aproximadamente. A rodovia que liga as duas capitais é a 319. Até hoje, ela é um problema.
ela fica interditada alguns meses do ano, ficou interditada vários anos. Chegando em Porto Velho, a gente vinha no pinga-pinga, né? Descia numa cidade, visitava os irmãos, andava de a pé. Um dos irmãos que eu visitei 2 vezes. A primeira visita que eu fiz a ele, irmão Eli, eu tinha que andar 8 quilômetros de picada. Vocês sabem o que é picada? O topógrafo coloca um aparelho, como se fosse essa filmadora, e as pessoas vão na frente, abrindo a clareira para que o topógrafo que está no equipamento chamado teodolito veja aquela picada e vai colocando 8 quilômetros com a bagagem nas costas, pulando árvores que caem cruzando a picada. E para encurtar a estrada, a gente passava o mesmo ribeirão 3 vezes, porque ele fazia um S na estrada. E eu fiquei boquiaberto quando eu fui a primeira vez lá, porque aquele irmão levou mudas de bananeiras, cana, sementes de café e tudo mais, na mesma condição, andando em picadas, 70 quilômetros de bicicleta. Muito heroísmo. Então eu fiz a última viagem a Rondônia e fiquei com essa região norte do Mato Grosso que eu já assistia. Quando foi em dezembro de 1979, eu decidi entregar a região norte do estado do Mato Grosso para que eu ficasse restrito a Barra do Garças, a Nova Chavantina e Jussara. Isso foi em dezembro. Quando foi abril, o pastor Joaquim Gonçalves me convida para assumir Iporá, Diorama, São Luís, Fazenda Nova e Piranhas. Voltou tudo de novo, né? Mas era perto de casa. E quando eu entreguei o norte de Mato Grosso, eu pensei, agora eu vou ficar mais quieto, vou ficar mais em casa, não é? Sempre eu fui um pai ausente e um marido ausente. Mas Deus deu graça que eu não entendo e nem minha esposa entende que houve uma sequela na família pela minha ausência. E também pelo motivo da minha ausência à família. De repente, passado alguns anos, em 2004, eu entreguei Iporá, Diorama e logo em seguida Fazenda Nova, porque eu queria ficar só com Caiapônia, Barra e Nova Chavantina. Isso foi em abril. Aliás, eu não me lembro exatamente. Mas foi em 2004, no começo do ano. Quando foi pelos mais ou menos o mês de abril, o pastor Joaquim me convida para acompanhar ele para o recanto. E aí começou uma nova história na minha vida de viver bem perto, ao lado do pastor Joaquim Gonçalves, por 17 anos, 2004 a 2021. E eu vou parar a minha história do ministério aqui, e esses minutos que restam, eu quero dar testemunhos
da maneira que eu vivi, mas a minha esposa, por alguns anos. Por um período de 8 meses, eu e ela moramos em um único cômodo. Tudo era dentro desse cômodo e o nosso sanitário era uma fossa negra. Isso de julho de 73 até fevereiro de 74, quando nós passamos para a nossa casa. Mas que jeito era a nossa casa? Não tinha piso e não tinha reboque e não tinha portas. Nem a porta do quarto. E nesse tempo, o nosso filho mais velho já tinha 5 meses, mais ou menos. E ficamos 3 meses nessa casa sem porta. O banheiro eu fiz questão de deixar em condição de uso, com uma porta. Mas o resto, a gente usava a cortina. Quando é uma noite, a gente acordou, ladrão tinha entrado lá e subtraído dinheiro que estava no bolso da minha roupa. E não tinha de jeito de colocar a porta. Oi? As duas, a porta de frente e a porta do fundo. Só que a nossa casa era no fundo de uma casa velha onde funcionava os cultos. O que eu fiz? Eu peguei uma lata velha que tinha sido usada para transporte de massa, de terra na construção, coloquei em cima do banheiro, o banheiro tinha uma laje. E peguei uma linha de pesca, e todas as noites a gente fazia um monte de cadeiras na porta da sala, e a linha estava entre a cortina e as cadeiras. A porta do fundo pela mesma coisa, pela mesma forma. E por 2 noites a lata caiu. Qualquer um gato, ou um cachorro, ou uma pessoa que mexesse nas cadeiras, derrubava a lata. A lata estava assim, quase que caindo. E eu fiquei tão tranquilo. A Janaí dizia, você não vai levantar? Eu falei, eu não. Porque se for gente, ele já está na segunda esquina. E assim foi a nossa vida. Eu vou deixar parte do... Eu vou ocupar domingo, irmão Leandro. Vai cantar agora? Não? Pensei que você ia cantar, está aí no coro. Nós tivemos o nosso primeiro filho. Deixa eu ver se eu lembro a data, né? Em 11 de outubro, novembro? 3 de outubro? 13. Olha, esqueci a data do aniversário. Eu não faço aniversário da nossa família. Não. Fiz algumas vezes, mas muito pouco. Então, 13 de outubro nasceu o nosso primeiro filho. E a minha esposa, na condição de gestante, ganhou roupas de irmãs que tiveram compaixão dela. Mas era como dizia o pastor Joaquim, bate, quara, sacode e veste. Quando foi no dia 2 de outubro do ano seguinte, nasceram 2. O nosso mais velho ficou 11 dias para completar 1 ano,
sendo que já havia nascido 2. Naquele tempo não tinha meios para descobrir se era ou não, mas a gente suspeitava. E o pior desta fase, desta história, é uma coisa que as mulheres mais velhas é que sentem isso. As novas, as moças, não passaram pela experiência de ter filhos, de cuidar de crianças, não é? Mas Deus foi tão bom conosco que providenciou uma menina que ajudou. Aliás, ainda não. Nesse tempo, ainda Janaí cuidou desses 3 meninos. E quando eu visitei aquele grupo que eu falei que eu batizei 28 pessoas de uma vez, foi mês de julho. E a nossa previsão do parto da Janaí seria novembro, ou finalzinho de outubro. E eu pensei que se eu deixasse para ir lá depois que os filhos nascessem, né, as estradas não me permitiriam ir, e eu queria ir. E eu pensei assim, eu tenho 20 dias no mínimo antes destas crianças nascerem. Ou desta criança, né? Mas a gente ficava assim, parece que ia 2. E o certo é que eu fui. E o retorno não foi fácil. Desta vez eu não fui de lambreta, porque eu vi que era uma loucura. E eu consegui um caminhão que ia, voltava e tornava a ir, e na segunda viagem eu voltaria com eles. E a coisa começou a demorar, e eu fui ficando angustiado. Comunicação nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser o rádio. E quando eu acertei com o dono do caminhão que tal dia ele ia passar lá, eu fui para a estrada com a mala. E quando eu estava lá na estrada esperando pelo caminhão, chega a filha de um dos irmãos, correndo, cansada. O programa era às 10 horas da manhã. E ela chega custando a dar conta de falar, porque ela foi correndo. Não esqueço aquela cena. Pastor Jonas, o pastor Joaquim acabou de falar para o senhor ir embora urgente, porque a irmã Janaí deu à luz a 2 crianças. Isso era de manhã por volta de... Eu não estou certo se o programa era às 8, acho que sim. Isso deveria ter sido lá pelas 8h40, 8h50. E o caminhão saiu para vir para a cidade mais tarde. E ele demorou 2 dias. E eu dentro daquele caminhão, vocês não imaginam o sofrimento meu, a angústia minha, e a da Janaí pior do que a minha, porque ela pensava, meu marido de certo morreu e eles não querem falar para mim. E ela, logo após um parto, chegava gente morto lá no hospital, ou chegou um morto, a notícia corria, hospitalzinho pequeno, né? Ela, será que é ele? Em Barra do Garças. Até que eu cheguei em casa. Foi uma das maiores decepções que eu tive e uma das maiores preocupações que eu já dei para minha esposa. Inexperiência,
mas algumas irmãs deram o apoio para ela. E vocês acham que ficou dinheiro em casa para pagar o parto? Não. São coisas que a gente lembra e eu faço questão de contar, porque isso fez parte do meu ministério. E Deus nos deu a graça de criar nossos 6 filhos com toda a pobreza, com toda a dificuldade, mas pela bondade e a misericórdia de Deus, estão vivos, não é? Irmã Ana Flávia, corre aqui. Enquanto você canta, olha o hino que ela vai cantar. Não ando só. Nunca andei só. Ele sempre andou comigo. Hoje nós vivemos uma experiência diferente, não é? Hoje nós estamos com todo conforto, casas boas, máquinas de última geração para lavar roupa, lavar louça, e tantos equipamentos eletrodomésticos e coisas tantas que estão à nossa disposição. Então, por isso, eu sempre faço deste versículo, destes versículos, não é? De 1 Samuel, não somente estes 2, mas a partir do 1º verso, foi o cântico de Ana. A bênção de Ana foi um filho. E a bênção de Deus para mim foi fazer de mim um perdido, que era perdido, salvo e redimido pela graça do Senhor. Cante, irmã. Cristo me acompanha por toda
pois Ele me é real. Tão amigo, apoio e guia eu tenho. Não ando só, pois Ele me é real. Deus te abençoe, irmã Ana Flávia. Deus nunca me deixou andar só. Eu digo assim, desde o meu nascimento. Eu lembrei-me de mais uma viagem que eu fiz e eu vou contar ela e é só. E no próximo domingo a gente vai falar mais alguma coisa, se vocês ainda querem, não é? Lá no Recanto. Esse grupo de irmãos, que tornou-se uns 30 irmãos, eu fui numa das viagens, antes que as chuvas intensificassem muito, porque nos meses de janeiro, fevereiro, março, era quase que impossível. E o caminhão atolou dentro de uma mata, a mais ou menos 12 quilômetros do primeiro morador. Era uma região deserta. E depois de fazer todas as tentativas para tirar o caminhão, o motorista foi embora a pé para buscar socorro. E quando foi ali por volta das 6 horas da tarde, chega um balde de janta para nós, já escurecendo. Jantamos e passei a noite na cabine daquele caminhão atolado. À tardezinha não tinha água no caminhão para tomar, à tardezinha a sede ficou tão forte e eu saí pelo cerrado, porque tinha chovido há pouco tempo, não é? E encontrei poças de água, aquela água que quando a chuva vem, enche os poços, não é? E ela demora, a terra às vezes é uma terra difícil muito impermeável. E eu tomei daquela água e não me fez mal. Voltei para o caminhão, passamos a noite, éramos 2, e depois de tudo eu fiquei sabendo que aquele companheiro era um marginal. E nós passamos juntos dentro do caminhão. O motorista havia dito para mim assim, você posa aqui dentro e o fulano vai dormir lá em cima. Mas eu fiquei com dó dele e passei a noite sentado na poltrona do caminhão. Quando foi no outro dia, lá perto de 10 horas da manhã, chega 12 bois cangados para tirar o caminhão. Não saiu. Não existia trator na região. O caminhão não saiu. O que fizemos? Tiramos 1.500 quilos do caminhão, que era a carga que a gente tinha facilidade de tirar, que era sacos de sal de 30 quilos. Eram 50 sacos, 1.500 quilos. E eu peguei aqueles sacos e fui entregando. Aí já tinha talvez umas 5 pessoas lá conosco. E eles foram depositando aquele sal num local onde o caminhão já sairia do atoleiro. E mesmo assim o caminhão não saía. Nós macaqueamos o caminhão.
Acho que todo mundo entende isso. Coloca macaco e o macaco levanta, né? E nós fomos cortando madeira da largura da roda do caminhão. E eu entrei, deitei na lama. E eles foram me entregando madeira e eu fui fazendo um piso dentro do local onde o caminhão já havia afundado. E depois de deitar na lama, literalmente. Aí os bois e o caminhão deu conta de superar. Aí vamos devolver os 1.500 quilos de volta no caminhão. Eu era o menos rústico dos homens que estavam ali. Os homens que estavam ali eram homens de trabalhos de roça, trabalho braçal. Quando chegamos na fazenda, depois a passo dos bois, o caminhão atolava os bois, alcançava, tirava do atoleiro. Andava mais um pouco, atolava, tirava do atoleiro. Umas 3 vezes. Chegamos lá, descemos o sal outra vez, porque era o lugar do sal ficar. Naquela região, ninguém oferecia cama para ninguém. Era tudo rede. E aí, quando eu deitei numa rede, me veio uma dor muscular nos meus 2 músculos, que foi difícil superar. Só que no outro dia eu cheguei na região onde estavam os irmãos, aí a gente esquece de tudo. Aí é só bênção, só cultos e testemunhos e alegria e paz. Então, mais hoje e no próximo domingo, se tudo der certo, a gente vai contar mais umas 2 ou 3 histórias, tá? Deus vos abençoe. Obrigado por vocês quererem me ouvir. Amém. Eu quero deixar só um parágrafo aqui do irmão Brana, e logo em seguida nós vamos encerrar para orar. Ele diz na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, no parágrafo 311. Ó Deus, tenha misericórdia do homem que fere a mão com uma lata de sardinhas e que recebe alguma honra por essa ferida. Eu quero ter cicatrizes de batalha. Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tão ricas bênçãos que chegou até nós. Muitas vezes não sabemos o que elas custaram na vida de um homem para nos alcançar. Mas, ó Deus, sabemos que o galardão é grande. Que possamos, ó Pai, valorizar cada segundo de nossas vidas neste Evangelho. Que possamos aprender mais e mais, ó Deus, com estas histórias, sabendo que custou suor, custou sangue, teve muita dificuldade, ó Pai. E hoje, ó Deus, com tudo a toque de botão, ainda às vezes somos mal agradecidos. Aceita a nossa gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem dado a nós, e que possamos reter essas bênçãos em nossos corações, para que elas nos ajudem no final desta jornada que nós estamos trilhando neste caminho. Que o Senhor abençoe o pastor Jonas ricamente, ó Pai, a sua esposa, toda a sua família, ó Deus, com as ricas bênçãos celestiais, com as bênçãos que o Senhor tem preparado, ó Pai, para esta família. Que o Senhor possa, ó Deus, retribuir tudo, ó Pai, a este povo. Que o Senhor abençoe este povo aqui também, que está ouvindo estas histórias, participando deste culto abençoado.
Também agradecemos ao Pai pelo lanche que o Senhor tem preparado para nós, que possamos tomá-lo com ações de graças e que nunca falte o alimento na mesa de nenhum dos teus filhos. Pedimos estas bênçãos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Saída para o lanche pela porta 9 e ambiente de culto. A partir das 17h30 já tem hinos para você vir para o santuário, fazer sua meditação e se preparar para o culto da noite. Deus abençoe a todos vocês.